Então, irmãos, chegamos à última aliança, né? Ou o último desdobramento da aliança conforme o registro do Antigo Testamento, né? Então nós chegamos agora na aliança do reino, aliança ou aliança davídica. E essa aliança, de maneira particular, é, ela, ela é a que mais se aproxima daquilo que nós veremos na aliança, na consumação da obra de redenção, de aspectos que nós vamos desfrutar na consumação, após a consumação. A aliança davídica traz, sinaliza em vislumbres da plenitude de vida com Cristo após a sua volta, né? Na palavra do Palmer Robertson, na aliança davídica, os propósitos de Deus de redimir um povo para si atinge seu estágio culminante de realização, nos que diz respeito ao Antigo Testamento. Sob Davi, o reino chega. Deus estabelece formalmente a maneira pela qual governará o seu povo. E é muito interessante isso, né? Que Deus escolheu governar o seu povo mediante um monarca. Apesar dessa coisa que o texto, que a revelação vai nos dando, de que é o povo que escolhe um rei, né? Ali quando o povo, Samuel, o último juiz, já está velho, o povo pede a Samuel um rei e o Senhor fala que é ele que está sendo tirado do governo sobre o povo. E não Samuel, aquela história toda que nós já conhecemos e que mais à frente a gente vai estar falando. Mas fica muito claro na revelação bíblica, conforme está lá no livro de Deuteronômio, que Deus decidiu governar por um rei. O governo sobre o seu povo seria através do rei. Como a gente vê na profecia de Jacó, na bênção profética de Jacó sobre Judá, que fala que o cetro de equidade nunca sairá da sua mão. Né? Nós sabemos a história toda que o Messias descende da tribo de Judá, e esse cetro tem a ver com governo, né? Com reinado. Né? E nós somos nação sacerdotal, né? Propriedade adquirida, nós somos reino de sacerdotes que tem como rei o nosso Rei Supremo, o nosso Jesus. Então, a aliança davídica, ela é a que mais se aproxima da consumação, da aliança da consumação, a aliança em Cristo Jesus, ou nova aliança, conforme queiramos. Israel, nesse momento, Israel é uma nação sobre o qual o Deus governa. Deus é o monarca, Deus é o que dita a regra. Moisés governa, né, até aqui as portas da aliança davídica. O líder, né, a liderança representativa é Moisés, e depois ele é sucedido por Josué. Depois nós temos o período do judicato, e então nós retornamos, ainda como último juiz, encerrando esse período de 40 anos, o Samuel. Mas até aí, nesse período, né, turbulento, por assim dizer, de altos e baixos, de inconstância do povo de Israel, que é uma marca do período do judicato, ainda o governo era de Deus, e através dos seus representantes. Então Moisés governava, no período, né, da aliança da lei, Moisés governava em nome de Deus. Ele não era o rei, ele era servo desse rei. Ele dá permissão para que, e Moisés dá permissão para que o povo, através de Moisés, Deus dá permissão para que o povo venha futuramente a designar um rei, como está escrito lá em Deuteronômio, né? Então, mas algumas ressalvas são feitas para que esse rei corresponda, né? Seja um representante fiel do rei acima de todos os reis, que é o Yahvé. Então, a exigência é que o rei mantenha de perto uma cópia da Torá e a estude assiduamente, conforme está registrado em Deuteronômio 17, porque se ele assim for guiado,
pela palavra de Deus, pelos estatutos e seus decretos, pelos estatutos e a sua instrução, ele vai ser um representante fiel de Deus, ele vai ser um rei segundo o coração de Deus. Então, em determinada época, como nós conhecemos bem a história, o povo pede um rei. Os israelitas pedem que Gideão governe, né? No período anterior a Davi, o povo pede que Gideão governe. No entanto, Gideão se nega. Gideão fala, né, que Deus governe sobre vós, não eu, de maneira alguma. Mas o povo já ansiava, antes do período de Samuel, do judicato de Samuel, o povo já desejava constituir para si um rei. Mas Gideão se recusa. Isso daí está registrado em Juízes capítulo 8. Naquele momento, Gideão, né, estava em comunhão com Deus, digamos assim, na sua melhor fase. Ele recusa a ser coroado rei sobre Israel, dizendo que quem deve reinar sobre o povo é Deus. Ele sim é o governante, né? Vamos ler o texto bíblico, né, como diz os pregadores, para não ficar só nas minhas palavras. Então, tá lá, livro dos Juízes, capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Então os homens de Israel disseram a Gideão: reina sobre nós, tu e teu filho e o filho do teu filho, pois nos livraste das mãos dos medianitas. Porém, Gideão lhes respondeu: nem eu, nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Então, Gideão, nesse momento, em plena comunhão com o Senhor, em grande fase, né, diria assim, ele diz que de maneira alguma, nem ele nem seu filho iriam reinar. Mas mais adiante, no capítulo 9, né, você já vê um dos seus filhos se agradar e experimentar um reinado. Por outro lado, o livro de Juízes ele conclui um comentário retrospectivo, sugerindo que a falta de governo central era parte da razão pela qual as pessoas faziam o que bem entendiam, segundo as histórias horrendas que o livro de Juízes trata, né? Abre aspas para o John Goldman, né, do livro Teologia Bíblica, o Deus das Escrituras. Abre aspas para John Goldman, né, no seu livro Teologia Bíblica, o Deus das Escrituras Cristã. Ele diz o seguinte, abre aspas: o livro de Juízes conclui com um comentário retrospectivo, sugerindo que a falta de governo central era parte da razão pela qual as pessoas faziam o que bem entendia, segundo as histórias horrendas que o livro retrata, né? Histórias horrendas, como, por exemplo, em Juízes 21, 25, como a estupro, né? Violência, né? Aquela violência que tem com aquela mulher que é abusada, né? Vamos ler Juízes. Em Juízes 19, né, nós temos lá um registro do estupro, né, da concubina do levita, né? Juízes capítulo 19, verso 22. Ó. Enquanto eles se divertiam, né, o levita e o pai da sua concubina, enquanto eles se divertiam, homens depravados, ou filho de Belial, né, como em algumas traduções, da cidade cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao homem idoso, dono da casa: traz aqui para fora o homem que entrou na tua casa, para que o conheçamos intimamente. Então, a intenção era conhecer intimamente o homem. Um homem, né? Aquela coisa cultural de Sodoma, né? O homem se relacionando com o homem. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façais esse mal, não façais essa loucura, pois este homem está em minha casa. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as entregarei a vós. Humilhai-as e fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais essa loucura a este homem.
Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a conheceram intimamente e a violentaram a noite toda. Ao amanhecer a deixaram. Ao romper do dia, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, e ficou ali até clarear. Então, o livro de Juízes, ele registra, né, momentos deprimentes da história de Israel. E como o John Goldman diz, né, em uma leitura retrospectiva, ele diz o quê? Verso 25. 21, 25, ele termina dizendo, olhando para trás, falando que nos dias de Juízes não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo, dando a entender que a ausência de uma liderança firme e segundo o coração de Deus era responsável por todos aqueles desvarios. Mas esse problema do que começa a ser apontado no livro de Juízes, ele se eleva a outro patamar, quando o Samuel, então, um juiz honesto, um juiz que representa o governo de Deus em todos os aspectos, ele envelhece e os seus filhos, juntamente com ele, governam as tribos de Israel, sendo que os seus filhos não seguem os passos do grande Samuel. E o povo chega diante de Samuel e diz: Samuel, olha só, você está velho e nós não queremos de modo algum que seus filhos dominem sobre nós, porque os seus filhos não prestam. Então a gente não quer ser governado pelos seus filhos. Capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, a partir do verso 1. Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. O seu filho primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andavam no caminho dele, mas se tornaram gananciosos e recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. E lhe disseram: tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. É importante ter isso em mente. Não é o povo já havia no período anterior a Samuel, tentado entronizar Gideão. Depois tem, né, um esboço de um reinado com gerações seguintes a Gideão. Mas aqui, quando eles experimentaram um judicato justo, né, de Samuel que julgava conforme a lei de Deus, com retidão, com equidade, mas os filhos de Samuel não andavam pelo seu caminho. Então o povo decide: não queremos que seus filhos reinem sobre nós. Então esse problema faz com que o povo deseje que Samuel designe um rei conforme a realidade das nações vizinhas. Trata-se de um passo, isso é um passo lógico para uma nação em desenvolvimento. Porém, a reação de Deus é uma reação muito parecida com a de Gideão, apenas um pouco mais enérgica, né? Porque Gideão fala, e em outro patamar, outro nível de relacionamento, porque Gideão fala que não quer ser rei, porque quer que Deus reine sobre eles, né? Porque Deus é que é o rei de Israel. Então, já na situação em que o povo pede um rei a Samuel, o Senhor, né, repreende Samuel, porque talvez Samuel, se achando, talvez, né, Samuel aí, ele arroga para si uma justiça, uma retidão, e não aceita o povo querer um rei, né? E o Senhor fala: Samuel, você é meu representante. Quem governa sou eu, o rei sou eu. Então o povo não está rejeitando você. O povo está rejeitando a mim como rei. Entendeu? Então eles querem um rei humano. É a mim que eles estão rejeitando, Samuel. Pedir por um rei naquele contexto, naquela altura, era rejeitar não Samuel, mas rejeitar o governo de Deus, né? E quando a gente lê essa reação de Deus ao pedido do povo para que se constituísse um rei, soa até estranho, né? E até certa medida pode uma aparente contradição, porque ato contínuo o Senhor orienta
Samuel a escolha de um rei, né? Segue unge um rei, escolhe um rei sobre Israel né, com sinais proféticos. A gente vê que a escolha de Saul se dá de maneira, né, milagrosa, com sinais acompanhando aquela escolha, testificando a escolha de Deus. Então, isso gera, às vezes, gera uma dificuldade de entendimento. Mas o Goldman, mais uma vez, no seu livro Teologia Bíblica, ele faz uma observação interessante, que, embora o Senhor oriente o Samuel a ungir Saul rei, ele não se refere a Saul como rei, mas como um Nargide, ou algo semelhante a um chefe, né? Nas nossas traduções vem príncipe, né? Ele não chama de rei. Né? Isso está lá em 1 Samuel 9,16. No devido tempo, Yahvé torna manifesta a sua escolha de Saul como um todo ao povo, o qual então declara vida longa ao rei. Mas quem declara vida longa ao rei é o povo, lá em 1 Samuel 10. O Senhor, 1 Samuel 10, o Senhor não chama Saul de rei. Né? É interessante que no início da monarquia, no início desse reinado de Saul, Saul faz jus ao novo cargo, ao resgatar o povo, né, de Jabes e Gileade, de um ataque horrível dos amonitas, né, e Samuel os convida a Gilgal para a inauguração do reinado. Lá em Gilgal, Saul é proclamado rei, e Samuel os relembra, abre aspas, vocês me disseram, não escolham um rei para nós, embora Yahvé, seu Deus, fosse o rei. Eis então o rei que vocês escolheram. Fecha aspas. E Yahvé troveja diante do povo que roga ao profeta. Ore a Deus, ore Yahvé, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Isso está registrado lá em 1 Samuel 11, verso 14 e 15, e 1 Samuel 12, verso 12, 13 e 19. No reinado de Saul, nós encontramos resultados mistos. Você vê vitórias de Saul que, né, dão a entender uma legitimação do seu reinado, da sua constituição como rei, mas também você vê Saul tomar atitudes que contrariam a vontade de Deus. Né? Ele rejeita Saul como rei em dado momento. Então, o reinado de Saul, ele é constituído de vitórias e de atos de desobediência, até que culmina, né, com o fato de Saul não ter cumprido a ordem do Senhor de matar o rei dos Amalequitas e, né, destruir todas as suas possessões. Então, Deus manda Samuel o adverti-lo, e no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, o Senhor, né, manda Samuel ungir Davi como rei. E diferente do como ele se refere a Saul como um príncipe, um chefe, ele já se refere ao filho de Jessé como rei. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, ó. O Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. É interessante, a narrativa do primeiro e segundo Samuel, especificamente ali com a eleição, com a escolha a partir do pedido do povo, que o povo pede para si um rei, Saul é escolhido, depois ele é substituído, rejeitado, preterido por Davi, depois Davi é levado ao trono. Ela é apaixonante, tem alguns aspectos. Então você vê, Deus repreende o povo, e o povo, né, reconhece seu pecado por ter pedido um rei.
Todavia, Deus orienta a Samuel a escolher um rei, e esse rei, o reinado de Saul, já a sua escolha é cercada por sinais que dão um quê de autenticação de Deus para a escolha, né? Samuel, que no primeiro momento foi totalmente contrário a escolha de um rei sobre o povo, e em dados momentos ele se põe como intercessor de Saul, a ponto do Senhor falar: até quando você vai aturar Saul e eu tenha te rejeitado? Então essa narrativa, né, de 1 Samuel, 2 Samuel, que vai registrando ali o início do rei, a escolha de Saul, o início do reinado de Saul, a rejeição de Deus de Saul, quando Saul rejeita, quando Deus rejeita Saul, tem algumas coisas muito intrigantes, né? E então, mas o fato é que o Senhor rejeita Saul como rei, né? Tem até aquele antropomorfismo que é usado, dizendo que diz o Senhor, me arrependi de ter constituído Saul rei sobre Israel, né? Só relembrando, o antropomorfismo é atribuir a Deus aspectos ou características da sua criação, tipo mão, ele é rocha, ele é esconderijo. Isso é um antropomorfismo. Antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos, reações humanas. Então, se arrependeu Deus de ter constituído Saul. Nós sabemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque ele não é surpreendido com nenhuma atitude, né, com relação à sua criação. Mas o autor bíblico, ele registra dessa forma a reação, a insatisfação, a indignação do Senhor. Ele registra assim a indignação do Senhor, e o Senhor então constitui Davi. Ele envia Samuel a ungir Davi, dizendo ter escolhido na família de Jessé um rei para ele segundo o seu coração. E diferentemente do que o Senhor faz com relação a Saul, a esse escolhido na família de Jessé, como nós lemos, ele se refere a ele como um rei, enquanto a Saul era referido como um príncipe. E a gente percebe essa distinção na monarquia iniciada com Saul. Saul é mais um líder tribal do que um monarca, né? Já no reinado de Davi, não, a gente vai perceber uma monarquia, a monarquia sendo de fato instituída. Em Davi nós temos uma capital do reino, em Davi nós temos um centro de culto, e coisas que a gente não tinha essa unificação, esse centro em torno do qual as tribos gravitavam na monarquia, então sob o governo de Saul. Então, o Senhor escolhe Davi e ele se torna um pastor das suas ovelhas, um pastor do rebanho do Senhor, um rei segundo o seu coração, né? Mais uma vez citando o John Goldman, John Goldingay, né, no seu livro Teologia Bíblica, abre aspas, a atitude de Yahvé para com o reinado em Israel revela uma pungente contradição. A ideia de um rei humano sugere a rejeição de Israel como rei. Todavia, Yahvé aceita a ideia. Ele não a faz com relutância, mas vigorosamente. Deus não faz as coisas pela metade. De fato, a permanência do comprometimento de Yahvé com a linhagem davídica de reis implica que a suspensão da monarquia humana em 587 a.C. não pode ser o seu fim. Ao mesmo tempo, porém, um profeta como Sofonias, em meio às circunstâncias ameaçadoras do século 7 a.C., relembra Jerusalém de que a cidade não deve amedrontar-se, pois Yahvé, o rei de Israel, está em seu meio. Yahvé é o verdadeiro rei, mesmo durante o reinado do grande rei Josias. Isaías 55, do 3 ao 5, estabelece outro ponto de interrogação sobre a monarquia humana, ao declarar que as promessas atreladas a Davi estão sendo estendidas ao povo como um todo. Afinal, antes das gerações anteriores rejeitarem Yahvé como rei, a promessa pertencia ao povo. Então,
Em muitos momentos da revelação bíblica a gente vai verificar essa coisa. E fica aquela, será, Deus queria ou não queria o rei? Era contrário à vontade de Deus, o estabelecimento ou não do rei. Mas, em suma, Deus escolheu governar o seu povo através de um rei. Que, quando este rei se submetia ao senhorio de Deus, ele era um corregente, conforme já era lá atrás, na primeira aliança, na aliança da criação ou do pacto de obras com Adão. Adão era o corregente sobre toda a criação com Deus. Então, essa figura de alguém como representante de Deus na sua relação com a criação, ela vem desde o Éden. Então, o Senhor escolhe Davi como um rei segundo o seu coração. E na linhagem davídica nós vamos verificar vários reis que andam no caminho de Davi, seu pai. Ou seja, reis que representam o reinado divino, o reino de Deus, que é o reino de equidade, de justiça, um reino onde o povo desfruta em alguma medida daquilo que será plenamente experimentado quando da vinda do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Na verdade, o rei entende, qual o Senhor sempre o que já era previsto na lei, na Torá, era um rei que não tinha uma autoridade em si mesmo. Antes, a soberania desses líderes, como no caso dos reis, eles deveriam ser limitada pela Torá. E na prática, a vocação dos profetas consistia em responsabilizar a monarquia por sua falha em trabalhar nos limites impostos pela Torá. Porque o rei, ele não só era um representante de Deus para o povo, né? Mas ele era esse corregente que deveria conduzir, sob a lei de Deus, esse povo a uma adoração. Né? Ele é o representante do povo nessa adoração. E é interessante que a gente vê nos relatos bíblicos, né, principalmente do livro dos reis e das crônicas dos reis, que quando o rei seguia o caminho do Senhor, era reconhecido que o povo andava no caminho do Senhor. Quando esse rei deixava o caminho do Senhor, entendia-se que o povo deixava o caminho do Senhor. Então, o que dizia, a relação com Deus, as bênçãos vinham sobre o povo de acordo com a conduta do rei. Ainda que essa conduta do rei não significava que todos seguiam os mesmos passos. Mas o rei, como representante, se ele andava em conformidade com Deus, as bênçãos vinham sobre o povo e seu reinado. Se ele se afastava da lei de Deus, o juízo da quebra da aliança vinha também sobre o povo e seu reinado. Então, esse rei ele deveria ser sempre um representante da justiça e da equidade do Deus que o constituía. Então, quando esses reis falhavam, o juízo de Deus visitava o povo. Mais uma vez citando o John Goldingay, ainda vou gravar o nome dele, ele diz, abre aspas, a falha resulta na força de Yahvé voltando-se contra eles. Portanto, a contribuição radical dos profetas não está na negação da atividade militar de Deus, mas na projeção de Israel como novo inimigo de Deus. Então, quando esse povo deixava os caminhos de Deus, deixava de se submeter à Torá, esse povo se tornava inimigo de Deus. É aquela situação que nós temos quando afastados de Deus, somos inimigos de Deus. Quando não estamos sob a aliança, como não estamos sob a mediação do Cristo, né? Do Cristo de Deus. É muito interessante essa perspectiva. Então, esses são os aspectos, uma introdução, né? A gente nem entrou no conteúdo ainda da aliança davídica, mas já deu para a gente ter uma ideia da amplitude, do significado, né? Referencial que é essa aliança davídica. Eu termino esse vídeo introdutório, mais uma vez citando o Palmer Robertson, né, no seu livro Alianças, ele abre, né, como prólogo do capítulo 10, para falar da aliança com Davi, ele abre da seguinte forma, abre aspas.
Davi, a aliança do reino. E então chegou o reino. O clímax da antiga aliança acontece na vinda do reino nos dias de Davi. A semente da mulher, destinada a esmagar a cabeça da serpente, é revelada como uma semente real. A preservação da terra da violência, como prometida a Noé, será mantida mediante um único soberano, que restringirá o perverso pela atemorização do infrator. A terra prometida a Abraão, que tem as mesmas dimensões do território da monarquia davídica, será governada mediante uma administração justa. A maior bênção da lei cairá em abundância sobre o povo de Deus por meio do governo bondoso do legislador que se assenta entronizado no monte Sião. Fecha aspas.